Certo, agora. Bom dia, povo. Bem-vindos a mais uma Pegando Suas Escrituras. Hoje nós vamos estudar Números 11. E esse capítulo, ele é tão rico, mas tão rico. E a gente vai conhecer ainda mais de Deus, um Deus que pode todas as coisas, o inimaginável ele pode. E a gente fica assim, sempre achando, né? Ai, Deus não tem essa situação aqui, não tem como resolver, Deus pode, mas Ele também tem os seus princípios, né? E Ele quer que a gente conheça esses princípios. Então, vamos embora, sem mais delongas, vamos orar, né? Pai, obrigada, Senhor, obrigada porque Tu és o Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. A nossa mente não consegue conceber isso, Senhor, nossa mente é tão limitada. Mas mesmo assim, Senhor, Tu queres estar próximo de nós, Tu queres te apresentar a nós. Obrigada pela Tua palavra que nos mostra quem Tu és, Senhor. Tu te colocas abertamente, claramente. Vem com Teu Espírito Santo nessa manhã radiante, vem fazer com que nós possamos capturar o teu ser, Senhor, capturar mais de ti, Senhor, te conhecer mais, te admirar mais, te amar mais, Senhor. Vem fazer isso em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Vamos embora com esse capítulo 11, né? Vamos só lembrar onde é que a gente está. Semana passada nós vimos os capítulos 9 e 10, e aí vimos mais algumas instruções para a celebração da Páscoa, né? Porque eles estavam ali com a dúvida, né? Se eu estou impuro, posso participar? Eu queria participar, como é que faz? Deus sempre dá um jeitinho, né? Se você está desejando, Deus lhe acomoda. E aí a gente viu a nuvem, né? Sobre a nuvem, de novo, é dito repetidamente, a nuvem que o Senhor colocou sobre eles, controlava todo o movimento do acampamento de Israel, né? Quando a nuvem ficava em cima do tabernáculo, eles ficavam parados. Quando a nuvem se erguia, se afastava, eles começavam a se mover ao som das trombetas, né? As trombetas de prata que diziam agora tal acampamento, agora tal acampamento. Enfim, nós vimos a respeito dessas duas trombetas de prata batida que o Senhor usava para se comunicar com os líderes do acampamento, com o acampamento de 2 milhões de pessoas, e tudo se processava. Vocês percebem que Deus tem sempre uma forma de fazer a vontade dele conhecida por nós, sempre. Ele sempre dá um jeito de se comunicar conosco. A gente vai ver muito mais disso hoje, né? E aí a gente viu que eles partiram, finalmente eles saíram dali do Monte Sinai em direção à terra prometida. E aí vimos no final, né, aquela oração de Moisés, no final do capítulo 10, aquela oração que diz assim: Levanta-te, ó Senhor, sejam espalhados os teus inimigos e fujam de diante de ti os teus adversários. Sempre que a harpa repousava, Moisés dizia: Volta ao Senhor para os incontáveis milhares de Israel. O Senhor andava com eles em todo o tempo. E agora vamos, sem mais delongas, começar o livro de Números, né? E agora vamos ver como proliferou a murmuração de Israel. Versículos 1 a 3. Então, o povo começou a queixar-se das suas dificuldades aos ouvidos do Senhor. Quando ele os ouviu, a sua ira se acendeu, e fogo da parte do Senhor queimou entre eles e consumiu algumas extremidades do acampamento. Quando o povo clamou a Moisés, ele orou ao Senhor e o fogo se extinguiu. Por isso, aquele lugar foi chamado Taberá, porque o fogo da parte do Senhor queimou entre eles. Minha gente, mil coisas aqui, mil detalhes. Vou tentar capturar cada frase dessa aqui para vocês. Olha só o versículo 1. Então o povo começou a o quê?
queixar-se das suas dificuldades aos ouvidos do Senhor. Eles podiam falar ao Senhor? Eles não podiam falar ao Senhor. Hoje, eu e você podemos falar ao Senhor porque o véu foi rasgado pelo sacrifício de Jesus. Fica tranquilo que hoje você pode sim falar com o Senhor, mas naquela época eles não podiam. Havia um intermediário estabelecido ali, aquele era Moisés. Então, o que que o Senhor fez? Assim, oh, vocês estão realmente desprezando. Que são vocês para falar comigo? Eu disse para vocês que o intermediário era Moisés. Preste atenção às coisas que Deus estabelece, porque a gente desconsidera o que Deus faz, depois a gente faz de qualquer jeito e a gente acha que está tudo bem. Não, é porque eu achei. A gente não tem que achar nada diante de Deus, minha gente. Não ache nada. E se você ignora, aí é um chamado para você começar a não ignorar. Comece a estudar a palavra de Deus, comece a entender, comece a procurar. E aqui nesse capítulo a gente vai ver muitos avisos que se aplicam muito bem à nossa vida hoje. A gente ouve a palavra e a gente vai, como diz a palavra, né? A gente se olha no espelho ali e depois se vai como uma pessoa esquecida. A gente esquece, era mesmo, Deus tinha dito isso. E aí aquele povo foi falar aos ouvidos do Senhor. O que é que ele fez? O Senhor foi Senhor ali e simplesmente lançou fogo sobre o acampamento e o fogo consumiu algumas extremidades do acampamento. Lá, lembra que no centro estava o quê? O tabernáculo da presença dele, depois estavam os acampamentos das várias famílias levitas, e mais para fora, né, mais longe, estavam os acampamentos das diversas tribos de Israel. E o Senhor pegou lá as extremidades com o fogo dele, queimou para mostrar: olha, não estou de brincadeira, não. E aí você já vê no versículo 2 que quando o povo clamou a quem? A Moisés. Aí o povo se tocou, né? Ih, tá, tá dando fogo aqui, tá dando mal. Foram falar com Moisés. Aí Moisés orou ao Senhor e o fogo se extinguiu. Vamos prender esse princípio. Eu vou fazer do jeito do Senhor. Mas não adianta você saber esse princípio sem saber qual é o jeito do Senhor. Vocês entendem? Às vezes eu pareço aquela mãe brava que fica dando carão. É não, minha gente. É para a gente acordar, porque a gente trata Deus como se fosse o, sei lá, o pipoqueiro da esquina, que diz alguma coisa para você, você. Ele disse isso, foi. A gente não presta atenção. Ele é o Deus criador do céu e da terra. Ele quer realmente um relacionamento conosco, mas a gente não pode ignorá-lo. Cuidado para não encontrar o fogo do Senhor por aí, né? E aí o versículo 3 diz: Por isso o lugar foi chamado de Taberá. Taberá, porque o fogo, que significa queimando, né? Ali, o fogo do Senhor queimou naquele lugar chamado Taberá, né? E aí já estamos pegando o tom aqui, né? Desse capítulo. Entraram na marcha, mas a verdade é essa. Vamos continuar aqui, versículos 4 a 6. O bando de desocupados que havia no meio deles encheu-se de gula por outro tipo de comida. Também os israelitas voltaram a chorar e disseram: Ah, se tivéssemos a carne para comer! Nós nos lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito, também dos pepinos, das melancias, dos alhos porós, das cebolas e dos alhos. Agora, porém, a nossa garganta está seca. Nunca vemos nada a não ser este maná. Ui, o que que a gente está vendo agora? Ingratidão. Gente, ingratidão. O primeiro, vamos começar ali, logo no comecinho do versículo 4. A minha versão diz o bando de desocupados que havia no meio deles. Tem outras versões, a Ara diz populacho, né? O populacho que estava ali no meio deles. A versão Arque fala do vulgo que estava no meio deles. Eu não sei qual é a sua versão aí. Você pode achar qualquer coisa dessa. Esse termo que está aqui colocado na versão original ele aparece em Êxodo 12:38. Se você quiser anotar aí, só para ver, né, a conexão
dessas histórias, porque explica quem é esse povo mesmo, né? Esse bando de desocupados aí, que é referenciado no versículo 4. Esse povo está lá em 12:38 de Êxodo. Aí diz assim: grande multidão de estrangeiros de todo tipo seguiu com eles, além de grandes rebanhos, tanto de bois como de ovelhas e cabras. Isso remete, né, Êxodo 12, à saída do povo de Israel do Egito. Quando eles saíram, teve um bando de estrangeiros que seguiram junto com eles. É esse povo que está se chamando populacho, né? Deus permitiu que eles estivessem no meio deles. E vocês lembram que Deus deu até regras para eles. Deus aceitou. Ele não é que ele estava ignorando que esse povo existia, de jeito nenhum. Ele deu regras para ele. Quem andar com vocês tem que ser circuncidado, tem que participar das festas, né? Tem que trazer as ofertas, tem que seguir as instruções. Mas olha, era um povo que seguia as instruções, mas estava contaminado. A gente vai aprender que não adianta seguir a regra simplesmente, porque o seu coração, ele precisa estar conectado com o de Deus. Então, ele permite que você até chegue perto. Como a gente sabe, hoje em dia, a igreja, a comunidade, né, eclésia, tem joio e tem trigo. Aí ele diz assim: joga fora o joio. Não, você não sabe, porque o joio ele pode ser contaminado pelo trigo, né? E vir para Jesus. Mas se não vier no último dia, eu vou lá e separo, né? Eu separo. Deus vai mandar anjos para separar o joio do trigo, não cabe a nós. Então Deus, ele acomoda, ele recebe, ele aceita, né? A gente precisa entender isso. A gente tem que acolher, acolher, sem acepção de pessoas. Mas a ideia é que essas pessoas andem nos caminhos de Deus e não contaminem o que não está acontecendo aqui, porque agora. O que é que diz o versículo 4? O bando de desocupados que havia no meio deles encheu-se de gula. Gula é assim, é um desejo intenso, é um apetite. Às vezes pode ser até uma coisa boa, né? Pode ter gula de Deus, não tem problema. Você pode ter apetite, uma sede de Deus tremenda, beleza, né? Agora, o que que eles tiveram gula por quê? Por outro tipo de comida. Aquele bando de desocupados ali que a palavra está chamando, queria outro tipo de comida e começou a reclamar, murmurar, né? Dizendo: ah, se tivéssemos carne para comer. Eles ficaram assim. E aí começaram a fazer apologia ao tempo que eles estavam lá no Egito. A gente comia peixe de graça. Gente, eles estavam do lado do Nilo, lembra? A terra do Egito era fértil. Então, havia peixes, havia as sobras. Eles eram escravos, eles estão esquecendo disso. A gente tem uma memória seletiva, né? Então, não é que eles realmente iam lá, pescavam e desfrutavam daqueles peixes como queriam. Não, eles eram escravos e aí se sobrava alguma coisa, eles comiam. Havia abundância? Havia, porque quem promoveu foi Deus que criou o Nilo. Mas aí havia também as cebolas, as melancias, os alhos poróis, aquilo que eles estavam ali lembrando. Mas é muito interessante que essa memória seletiva faz com que eles esqueçam o trabalho forçado. Eles fizeram aquelas pirâmides do Egito. Eles fizeram trabalhos, né? E eram açoitados. Eles não eram bem tratados, eles eram maltratados. Mas pior do que isso, gente, lembra que os filhos deles eram condenados à morte? Os homens recém-nascidos, os filhos do sexo masculino, eram condenados à morte. Lembra da história do início da vida de Moisés? Então, a gente não pode se esquecer dessas coisas, mas aí aquela memória seletiva daquele povo diz: ai, eu estou aqui, né? Não tenho nada para comer, a nossa garganta está seca, a gente não vê nada além do maná. Gente, o maná é chamado o pão do céu na palavra, o pão do céu. Era alguma coisa que Deus dava fielmente todo dia de manhã. Aliás, isso é um convite para você buscar o pão do céu todo dia de manhã. Não despreze o pão do céu, que é a palavra de Deus. Né? Jesus disse: eu sou o pão que veio do céu, eu sou o pão.
E aí, o que que acontece? Eles estavam ali reclamando, murmurando, e o pior, né? Que eles estavam falando de coisas com uma perspectiva completamente distorcida. A memória seletiva, ela pode fazer você querer voltar para o mal. Toma cuidado, porque você afastou-se do mal, houve um momento, né, em que Deus lhe libertou, aquilo ficou para trás, mas aí você volta, naquele tempo eu podia fazer isso e aquilo, né? 7 de setembro eu ia para praia, passava o dia todo com meus amigos, bebendo, dançando, um sambinha, fazia mal para ninguém. Eu ficava ali, papapá, papapá, papapá. E aí você fica pensando, né, que aquele mal era bom, que aquele mal era qualquer coisa normal, né? A gente não pode se acostumar com as coisas ruins. E aí. Em Êxodo 16, lá atrás, a gente já viu faz muito tempo, Êxodo 16, né? O povo também tinha reclamado porque queria comer carne e Deus providenciou o que eles queriam. Se você quiser, você vai lá dar uma olhada no capítulo 16 de Êxodo, né? Agora eles estão reclamando de novo, lembrando aqueles frutos daquela terra, né? Ao invés de pensar no quê? A terra prometida, anunciada para eles, né? Esse era o alvo. Eles estavam no caminho, eles já tinham saído do Monte Sinai, eles estavam a caminho da Terra Prometida. Em vez de eles ficarem olhando para o alvo, eles estavam olhando para trás. Isso remete à cura interior, isso remete a arrependimento de pecados, remete a muita coisa. E eu sugiro que, se você tiver alguma dúvida com o que você está ouvindo aqui agora, que você fale com o seu líder de célula, que você fale com o seu líder de ministério, que você procure um gabinete, pode me pegar lá na igreja, normalmente de manhã, daqui a pouco estou seguindo para lá, pode pegar o pastor ou o apoio de tarde, quem quer que seja, minha gente, e procure ajuda, porque a igreja é esse lugar aí. Bom, enfim, vamos para frente, né? Eles estavam caminhando para a terra que mana leite e mel e estavam achando, né, que estavam perdendo alguma coisa. Com certeza, eu quero ler para vocês os versículos 13 e 14 de Filipenses 3, né? Trazendo para o Novo Testamento. Olha o que Paulo diz. Aquele povo que ele amava, né? Ele amava os filipenses, ele diz: Irmãos, não pense que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Isso foi Filipenses 3, 13 e 14. Gente, vamos olhar para o alvo. Nosso alvo é Cristo, nosso alvo é a santificação, nosso alvo é a vida eterna. Esse é o nosso alvo. É aí que nós temos que manter os nossos olhos fitos, né? A gente pode ficar amarrado, né, a coisas boas, ou a gente pode ficar amarrado a coisas mais. É uma escolha nossa, não é? E aí, o que pode acontecer é a gente perder o foco do que Deus tem para nós. E eu estou falando isso de uma forma assim, muito séria, né? Muito séria. A gente aqui não está ministrando, a gente está ensinando a palavra, mas eu estou dizendo, Deus está falando com você agora, né? Se você está vendo ao vivo, ou se você está vendo esse vídeo mais tarde, Deus está falando com você. Procure ajuda, né? A gente tem um programa maravilhoso chamado 30 Semanas. A gente tem um pessoal do livre acesso, né, que traz cura interior, né, disponível. Procure fazer essas coisas. Enfim, vamos continuar aqui, versículos 7 a 9. No versículo 7, a gente lê assim: O maná era como semente de coentro e tinha aparência de resina. O povo saía recolhendo maná nas redondezas e o moía em um moinho manual ou socava-o com um pilão. Depois cozinhava o maná em uma panela e com ele fazia pães. Tinha gosto de bolo amassado com azeite de oliva. Quando o orvalho caía sobre o acampamento de noite, também caía o maná. O maná caía do céu, né? Ele tinha
uma aparênciazinha de resina, era um pozinho ali, fininho, né? E aí eu queria ressaltar, eu já disse antes, né, que Deus chamou o maná de pão do céu. Isso está dito assim em Êxodo 16:4. Ele chama, né? E a gente vai falar várias citações agora aqui de Êxodo 16, se você quiser anotar aí, porque em Êxodo 16 é quando foi lançado pela primeira vez o maná, e Deus vai explicando como são as coisas. Então, vê o que que ele fala em Êxodo 16. Êxodo 16:4, ele diz: esse é o pão que veio do céu, né? E ele foi dado para Israel como um teste de obediência, minha gente. Por que obediência? Porque tinha regra com relação ao maná. Então, o maná, ele aparecia de manhã como orvalho no chão. Isso está em Êxodo 16, 13 e 14. E ele derretia mais tarde, quando o sol chegava, né? E aí, quando chegava mais tarde de manhã, ele derretia, tá? Em Êxodo 16:21. Então você tinha que ir lá antes e recolher aquele pão. Aquela era a comida que Deus estava provendo para eles no deserto, né? E aí, em Êxodo 16, 19 e 20, diz também que o maná era guardado, que se fosse guardado para o dia seguinte, ele estragava, ele mofava. No começo, eles fizeram isso, eles pegaram, né, bastante, porque a gente tem essa mania, né, de acumular. Nós somos acumuladores naturais. E Deus sabe disso, mas ele diz para você o quê? Acumule tesouros no céu, que a ferrugem não come, né? O ladrão não rouba, o mofo não estraga, não contamina. E a gente fica querendo acumular ali, mas o maná não podia ser acumulado, porque ele se estragava, a menos da sexta-feira. Por quê? Porque no sábado eles tinham que descansar, eles não iam ter trabalho indo buscar maná. Então, na sexta, eles pegavam porção dobrada, porque no sábado eles desfrutavam do maná sem ter recolhido. Tudo muito bem organizado pelo Senhor. Mas eu queria chamar a atenção para vocês a respeito desse finzinho do versículo 8 diz: tinha gosto de bolo amassado com azeite de oliva. Gente, olha, eu não sei se é viagem do povo, mas eu vi tantos comentários a respeito do gosto do maná, do que ele era feito, né? Ele diz isso, né? Êxodo 16:31, o maná tinha gosto de bolo de mel. A gente tem que ir lá em Êxodo 16:31 para ver isso, né? Era como se fosse um donut, sabe? Donut, só que nutritivo. Pensa na comida perfeita. Era uma coisa deliciosa e nutritiva. Não ia encher você, contaminar o seu corpo de uma farinha hoje, o açúcar, não. Ele era pão do céu, perfeito. Eita, estou gastando muito tempo falando aqui do pão que veio do céu, e melhor do que o pão mesmo, né? Sólido ali, o maná, é a palavra de Deus. Meu Deus, quanta coisa maravilhosa, né? Enfim, versículo 32 de Êxodo 16, para encerrar isso, disse Moisés: o Senhor ordenou-lhes que recolham um jarro de maná e guardem-no para as futuras gerações, para que vejam o pão que lhes dei no deserto, quando os tirei do Egito. É claro que esse pão aí, o pão que caiu do céu, literalmente, ele não pode ser guardado, né? Ele ia estragar. Mas que pão é esse que está sendo tratado por Moisés no capítulo 16, versículo 32? O pão do céu é a palavra, é essa que eu e você estamos estudando agora, minha gente. Deus disse: guarde, guarde para as futuras gerações. É isso? Oh, tão entusiasmada com essa palavra, né? Versículo 10. Vamos lendo aqui. Moisés ouviu gente de todas as famílias se queixando, cada um à entrada da sua tenda. Então a ira do Senhor se acendeu e Moisés ficou irritado. Ele perguntou ao Senhor: Por que me, por que
que trouxesse esse mal sobre o teu servo? Agora é Moisés murmurando, né, sobre a vida dele. Por que trouxesse esse mal sobre o teu servo? Foi por não te agradares de mim que puseste sobre os meus ombros o fardo de todo esse povo? Por acaso fui eu que o concebeu? Fui eu quem o deu à luz? Por que prometeste sob juramento aos seus antepassados? Não, por que me pedes para carregar nos braços, como uma ama carrega um recém-nascido, para levá-lo à terra que prometeste sob juramento aos teus antepassados? Não conseguirei onde conseguirei carne para todo esse povo? Olha a pessoa, a primeira pessoa desse verbo. Eu estou falando de conjugação verbal. Onde conseguirei eu carne para todo esse povo? Eles ficam se queixando contra mim, dizendo: dê-nos carne para comer. Não posso carregar todo esse povo sozinho. É um fardo pesado demais para mim. Se é assim que vais me tratar, mata-me agora mesmo. Olha, Moisés apelando. Se te agradas de mim, não me deixes ver a minha própria desgraça. Agora, quem que foi contaminado com a reclamação daquele povo que tinha sido incitada pela reclamação daquele bando? Moisés. Moisés, o líder, né? É provável que Moisés até tivesse surpreso com o comportamento daquele povo. Por quê? Porque eles tinham acabado de partir com direção à terra prometida. A expectativa, né, que devia estar no coração deles era do que vinha ali, né? E tinha acontecido aquele fogo em Taberá. Eles já tinham reclamado antes. Vocês lembram desse negócio? Faz tempo, minha gente, a gente falou aqui agora de Itaberá. Deus mandou fogo que incendiou as extremidades do acampamento. Eles já tinham esquecido disso. Como é isso? Aí ele ficou angustiado ali, Moisés. Aí ele reclama com Deus. Ele pode reclamar com Deus, minha gente, porque é a parceria ali. Deus fez a parceria com Moisés. Ele pode, você pode reclamar com Deus assim. É bom que seja respeitoso, se lembrando que ele é Deus, tá? Em vez de dizer assim, onde é que eu vou conseguir fazer esse negócio daqui? Esse trabalho é grande demais para mim. Porque Deus está junto. E ele vai mostrar como ele está junto aqui, né? É, agora vamos ver a atitude de Deus, né? Eu fiquei aqui extasiada com isso. Moisés se levanta, reclama, pede para morrer, me mate. Como é que eu vou fazer isso? Como é que você bota esse peso no meu ombro? Ele falou, nada amigável, mas Deus permite. Ele permite que nós passemos aflições, minha gente, para nos treinar em duas coisas. Presta atenção, que você precisa. Quando você estiver em aflição, diz, Senhor, tô ligado que você está me treinando em duas coisas. Uma é dependência, porque você aprende a depender de Deus para estar com você durante essa tribulação e sair dessa tribulação, porque deserto não é lugar de permanência. E outra é a obediência, é a gente prosseguir nos caminhos do Senhor, sem se irritar, sem se levantar, sem se revoltar, né? Tá difícil, então com certeza Deus está lá com você. Ele está junto e você deve recorrer a ele. Então é só dizer, Senhor, tá pesado, me ajuda. Não fala feito Moisés. Ei, mata-me aí. Moisés tinha um crédito aí com o Senhor, né? Que a gente não sabe se tem ou não tem. Fala sério aí, né? A gente precisa lembrar de Paulo, de novo, né? Paulo fala muito conosco para os dias de hoje, por isso que eu fico trazendo a gente para o Novo Testamento. Olha o que diz Paulo em 2 Coríntios 12, 8 e 9. 2 Coríntios 12, 8 e 9 diz assim: três vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim. O tirasse de mim o quê? Se lembra aquele espinho na carne? Paulo tinha alguma coisa lá que ninguém sabe o que era, mas ele rogou três vezes ao Senhor para que tirasse aquele espinho da carne dele. Mas ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Lembra disso, minha gente, quando você estiver passando por alguma
coisa difícil. Eu uso esse recurso. Eu passei por momentos difíceis, falecimento de meu pai e minha mãe, os dois morreram doentes, né, numa cama de hospital, e aquele tempo foi muito difícil para mim. E foi o tempo que eu mais cheguei perto de Deus, porque eu precisava de ajuda, eu precisava de encorajamento, eu precisava de apoio ali, e veio, e veio. Então, alegre-se na tribulação, né? Não estou dizendo para você ficar feito doido, Senhor, manda tribulação para mim. Deus tem um propósito, e o propósito dele é que a gente se aproxime mais dele. Lembra disso, tá? Vamos prosseguir aqui, versículo 16. O Senhor disse a Moisés: Traga-me 70 autoridades de Israel, que você sabe que são líderes e oficiais do povo. Leve-os à tenda do encontro, para que estejam ali com você. Eu descerei, falarei com você, tirarei do espírito que está em você e o porei sobre eles. Eles carregarão o fardo do povo com você, assim você não o carregará sozinho. Gente, isso aqui só um comentário à parte, né? Alguns estudiosos sugerem que isso teria sido a motivação, início, né, do sinédrio. Lembra? Se fala muito do sinédrio lá no tempo de Jesus. Era um conselho com 70 homens, 70 anciãos, né, conhecedores da palavra, que eles deviam demonstrar sabedoria, deviam ter boa conduta, né? E deviam ministrar às pessoas. Na verdade, aquele sinédrio ali estava meio distorcidinho já no tempo de Jesus, mas supõe-se que esse conselho de 70 anciãos começou por aí, né? Mas aqui no versículo 17, a gente vê uma coisa que as pessoas às vezes ficam pensando assim: será que Moisés foi demitido? Deus tirou do espírito que estava sobre ele e pôs sobre aqueles 70 homens. Será que foi isso que aconteceu? Olha, não foi não, tá? Não se trata de remover o espírito que estava em Moisés, mas de compartilhar do mesmo espírito por uma questão de unidade, o mesmo espírito, a mesma visão, né? O mesmo entendimento, o mesmo coração ali para aquelas pessoas. Aí eu vi uma figura muito interessante, né? Que esclarece bem sobre isso. Suponha que você tem uma vela acesa, né? E você tem um bando de outras velas apagadas. E aí, o que é que você faz? Você, com a sua vela acesa, você acende, você vai lá e pode acender as outras velas. E aí, o que é que acontece? As outras velas ficam acesas, mas a vela original, ela não perdeu a sua luminosidade, ela não perdeu a sua luz. Então, Moisés continuava ali, né? À frente daquele povo, continuava tendo o Espírito. Lembra que naquele tempo o Espírito não vinha sobre todas as pessoas. De novo, a gente vive num tempo tão especial, porque o Espírito Santo de Deus, ele habita dentro de cada um de nós. E a vela está acesa. Né? A gente não precisa da luz de Moisés, a gente não precisa da luz do pastor, a gente não precisa da luz do nosso líder. A gente tem já a luz do Espírito Santo de Deus habitando dentro de nós. Agora a gente precisa fazer alguma coisa para isso. Você entende que você recebeu essa luz para alguma coisa, né? Moisés já tinha um cargo e agora esses 70 têm um cargo também, tem uma missão, tem alguma coisa para fazer. Vamos para frente, a gente vai falar sobre o Espírito Santo em outra ocasião aí. E aí, o que que eu quero falar mais aqui, né? Chamando a atenção a vocês, com todo aquele amargor, né? Que Moisés se achegou, né? A Deus, Deus respondeu com cuidado. Deus respondeu com apoio. Deus deu alívio ao peso que Moisés estava carregando, né? Ele sabia que o povo precisava de cuidado e ele enviou o cuidado, mas ao mesmo tempo trouxe alívio para Moisés. Esse é o nosso Deus. Ele é articuloso, né? Ele faz coisas do jeito que a gente não pensa. Vamos correndo aqui, ainda estamos no versículo 18, né? Diga ao povo: consagrem-se para amanhã, pois vocês comerão carne. O Senhor os ouviu. Perdão, vou tomar aqui uma aguinha que hoje eu estou empolgada.
o Senhor os ouviu quando se queixaram a ele, dizendo: Ah, se tivéssemos carne para comer! Estávamos melhor no Egito. Agora o Senhor dará carne a vocês e vocês a comerão. Vocês não comerão carne apenas um dia, ou dois, ou cinco, ou 10, ou 20, mas um mês inteiro, até que saia carne pelo nariz de vocês e vocês tenham nojo dela porque rejeitaram o Senhor, que está no meio de vocês, e se queixaram a ele, dizendo: Por que saímos do Egito? Gente, Deus satisfaz o desejo dos israelitas e lhes dá carne para aquele povo comer. Porém, aquela carne não era uma bênção. Ele deu o que eles desejavam, mas aquela carne não era uma bênção. Está colocado aqui desse jeito. Vocês querem carne, vão comer carne, né? Um dia, nem dois, nem três, nem 20. Vocês vão comer carne até sair pelo nariz. Vocês vão ter nojo de ter essa carne, né? Por que nojo? Porque eles tiveram nojo do maná. O maná, o pão do céu que Deus mandou, eles disseram: Eu não quero essa porcaria mais, eu quero aquelas preciosidades, aquelas iguarias que eu tinha lá no Egito. E aí Deus disse: Vocês vão ter nojo daquilo que vocês estão pedindo. Cuidado com o que você pede a Deus. Porque, olha, se você vier clamando por coisas que não são de acordo com o que Ele tem para nós, que é sempre bom, você pode receber, mas isso não necessariamente vai ser uma bênção. Então, cuidado com o que você pede, tá? Esse é o perigo, é você receber o que você pediu, né? Lembra, eu queria trazer aqui uma coisinha bem especial, né? O povo de Israel, mais tarde, né, quando estavam estabelecidos lá na terra, eles viram que os outros povos ao redor eles tinham reis. E aí eles queriam um rei, queriam, insistiram com Samuel. E aí o que aconteceu? Deus deu a eles um rei, Saul, e esse rei oprimiu esse povo, minha gente. Não vou entrar em detalhes aqui também, a gente vai ver isso mais para frente, mas olha, realmente eles ganharam o que queriam, né? Pediram carne, ganharam carne, pediram rei, ganharam rei, mas a gente vai ver agora o que é que vem depois. Versículo 21. Moisés, porém, disse: Aqui estou eu no meio de 600.000 homens em pé, e dizes: Darei a eles carne para comerem durante um mês inteiro. Será que haveria o suficiente para eles se todos os rebanhos fossem abatidos? Será que haveria o suficiente para eles se todos os peixes do mar fossem apanhados? O Senhor respondeu a Moisés: Acaso o poder do Senhor está limitado? Agora você verá se cumprirei ou não a minha palavra dita a você. Olha, gente, aqui a gente está vendo assim, um Moisés que já esteve entre o Mar Vermelho e o exército de Faraó. E ele viu aquele Deus abrir o Mar Vermelho para eles passarem terra seca e depois fechar aquele mar para o exército de Faraó morrer afogado. Moisés tinha visto aquilo, agora ele está com uma memória seletiva também. Não está vendo que não tem onde ir buscar, porque a gente tem a mente humana, a gente precisa entender. A nossa mente, por mais que a gente olhe para Deus, ela é humana. Então, a gente não pode pensar os nossos próprios pensamentos livremente. A gente tem que colocar os nossos pensamentos debaixo do crivo de Deus. Debaixo do crivo de Deus. E Deus decide aqui: Moisés, está pensando o quê? Que eu vou pescar os peixes que eu coloquei no mar? Você está pensando que eu vou pegar, né? Alguma coisa, os recursos que já estão aí. Eu posso providenciar a coisa de outro jeito. De outro jeito, Moisés. Entenda que eu sou Deus. Deus está dizendo, eu sou todo-poderoso e eu vou mostrar a você. Ele diz aqui no vizinho do 23, agora você verá se cumprirei ou não a minha palavra dita a você. Gente, não duvide de Deus. Tá morrendo, os médicos já disseram, não passa de hoje. Tararararararará. Oi? Não. Não é assim. Não é assim. Deus é todo-poderoso, Deus está no controle e Deus pode mudar todo o cenário. Temos a mostra disso no nosso meio hoje, minha gente. É impressionante, né? Então.
Eu quero dizer a vocês o seguinte: às vezes, até com certa frequência, né, a gente olha para situações e a gente diz: Isso aqui não tem jeito, esse caso aqui jurídico, pá, essa pessoa, normalmente a gente olha para a pessoa: Isso aqui não tem jeito, bebe, nunca vai largar a bebida, nunca vai largar as drogas, não sei o quê. Não existe caso perdido para Deus, não existe impossível para Deus. A gente sabe que isso está escrito literalmente na palavra, né? A resposta, minha gente, é: Ele é Deus. A gente, quando assim, Ele diz: Aquietai-vos e saber que eu sou Deus. A gente precisa colocar isso na nossa mente, que Deus é Deus. Ele é maravilhoso, ele quer estar conosco, ele fala conosco, ele está se abrindo aqui, como vocês estão vendo, com Moisés conosco, mas ele é Deus e ele é todo-poderoso. A gente fala isso, mas a gente tem a menor ideia do alcance disso. Vamos para frente, né? Versículo 24, estamos chegando mais para o fim. Então Moisés saiu e contou ao povo que o Senhor tinha dito. Reuniu 70 homens entre as autoridades do povo e os dispôs ao redor da tenda. Olha o local onde isso está acontecendo, preste atenção, né? O Senhor desceu na nuvem e lhe falou. Ele tirou do espírito que estava sobre Moisés e o pôs sobre as 70 autoridades. Quando o espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais tornaram a fazê-lo. Então, o que aconteceu ali? Como a gente já falou antes, né? Deus colocou o espírito que estava em Moisés, ele colocou também naqueles homens. É o que a gente já falou, a mesma visão, o mesmo coração de amor, de cuidado com o povo, a mesma atitude, né? De cuidar, de proteger, de orientar, de guiar. E aí, naquele tempo, né, não tinha o espírito, eles ficaram com o espírito, eles profetizaram, como que era um sinal de que eles externo de que eles tinham recebido aquilo. E às vezes muita gente entra assim: "Ah, se você tem um espírito, você fala em língua, se você não tem um espírito, você não fala em língua". Não é um negócio binário. Eles receberam o Espírito, eles profetizaram, mas depois nunca mais tornaram a fazer. Por quê? Porque não precisava desse sinal. Não precisava, Deus falava claramente com eles, diretamente com eles, né? Através de Moisés. Já tinha um profeta, Moisés. Eles estavam ali para quê? Eles estavam ali para o trabalho de supervisão do povo, de suporte àquela comunidade, né? Não para o papel de profeta. Então não precisava profetizar mais, tá? E agora a parte final que a gente tem aqui sobre um espírito, né? Ainda sobre esse derramamento, né, esse espalhamento do Espírito, né? Versículo 26. Entretanto, dois homens chamados Eldade e Medade tinham ficado no acampamento. Ambos estavam na lista das autoridades, mas não tinham ido para a tenda. O Espírito também repousou sobre eles e eles profetizaram no acampamento. Então, certo jovem correu e contou a Moisés: Eldade e Medade estão profetizando no acampamento. Josué, filho de Num, que desde jovem era auxiliar de Moisés, interferiu e disse: Moisés, meu senhor, detenha-os. Moisés, porém, respondeu: Você está com ciúme por minha causa? Quem dera todo o povo do Senhor fosse profeta e que o Senhor pusesse o seu espírito sobre eles. Então Moisés e as autoridades de Israel voltaram para o acampamento. Talvez assim, Josué pensou, né? Esse Eldad e Medad estavam com o nome ali, estavam com o nome na lista das autoridades, está escrito, né? E eles não vieram. Será que eles iam se revoltar, né, contra Moisés, se rebelar? Mas e muita gente pensou isso por muito tempo, aí que essa seria a explicação, né, para o caso. Mas a gente pode pensar também que aquelas pessoas se acharam humildes o suficiente, talvez não qualificadas
né? Para comparecer ali do jeito que eles foram instruídos. Gente, tem muita gente que é assim, sabe? Deus convoca, Deus chama e a pessoa diz: Não, quem sou eu? Não, eu não tenho direito, eu não tenho qualificação, eu não estou preparado para fazer isso. E você se omite, mas Deus, Ele colocou algo dentro de você, Ele coloca algo dentro de você. E ele espera que você faça algo com aquilo que Deus colocou dentro de você. E olha, a sua atitude de humildade excessiva, às vezes, ela pode até provocar algum engano, alguma má interpretação de alguém, alguma retaliação de alguém. Ah, chamei fulano para trabalhar aqui no ministério, mas fulano não topou e pá. Tem todo o perfil, a gente vê que, ah, mas a pessoa não está querendo, né? Chega junto. De repente a pessoa está ferida com alguma coisa, de repente a pessoa está humilhada, ela não se sente capaz, né? Tão maravilhosa quanto as outras pessoas. A gente precisa ser mais amoroso, né? Como Deus é, e infiel, porque Deus deu o dom, né? Aquela pessoa botou lá dentro, a palavra está dizendo, né, que eles estavam profetizando lá no acampamento, eles não tinham vindo para junto do tabernáculo, mas Deus derramou do mesmo jeito a vida deles, né? Enfim. E a última coisa que eu quero chamar a atenção aqui para vocês nesse trechinho é que a visão de Moisés era a mesma visão que Deus deu depois a Joel. Ele diz aqui, né, no versículo 29, quem dera todo o povo do Senhor fosse profeta e que o Senhor pusesse o seu espírito sobre eles. E aí, o que que a gente vê mais tarde? O profeta Joel, capítulo 2. Se você quiser ver depois, é capítulo 2, 28 e 29. Diz assim: E depois disso, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos, os jovens terão visões. Até sobre os servos e as servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Isso aí, minha gente, é um trecho, esse trecho de Joel, ele é relembrado lá em Atos 2, né? Por Pedrão, lá. Fica aí, só o toque, né? Já era plano de Deus, Deus colocou esse plano no coração de Moisés, ele fez o profeta Joel profetizar e depois ele mesmo realizou o que só ele podia fazer. E agora aqui, o trechinho final mesmo, agora os últimos versículos, 31 ao final. Diz assim a palavra: Um vento partiu do Senhor, o vento veio do Senhor, e trouxe codornizes do mar, e as fez cair por todo o acampamento, a uma altura de 2 côvados, depois eu traduzo, espalhando-se em todas as direções, em um raio de um dia de caminhada. Durante todo aquele dia e aquela noite, e durante todo o dia seguinte, o povo saiu e recolheu codornizes. Ninguém recolheu menos do que 10 barris. Então, eles as estenderam para secar ao redor de todo o acampamento. Enquanto, porém, a carne ainda estava entre os seus dentes e antes mesmo de mastigá-la, a ira do Senhor se acendeu contra o povo e ele o feriu com uma praga terrível. Por isso, o lugar foi chamado Quibrote Ataavá, porque ali foram enterrados os que tinham sido dominados pela gula por outro tipo de comida. De Quibrote Ataavá, o povo partiu para Azerote e lá ficou. Termina aqui esse capítulo tremendo, né? Aí veja, versículo 31. As cordonizes, elas não caíram mortas, viu, minha gente? As cordonizes, vocês lembram que o povo de Deus, por uma prevenção, né, ele tinha dado uma ordem lá no Levítico, eles não podiam comer animais mortos, já mortos, que eles encontrassem mortos, né? Então, Deus mandou um vento que trouxe essas cordonizes do mar, mas elas não caíram ali, elas ficaram voando e ali diz a altura de 2 côvados. Aí eu descobri que um côvado é mais ou menos 45 centímetros. É a distância do cotovelo ao dedo, assim, né? De um homem.
vou botar mais longe aqui para vocês verem, né? Do cotovelo ao dedo de um homem. Isso dá mais ou menos 45 centímetros, às vezes um pouco mais, né? Mas era a medida de um côvado. E aqui a gente está falando de dois côvados, então seria 90 centímetros de altura. Então, aquelas cordonices, elas estavam numa altura suficiente para eles saírem pegando elas vivas. Elas estavam voando baixinho e eram muitas, muitas. Deus diz que elas estavam espalhadas, né? Em todas as direções, no raio assim de um dia de caminhada. Eles podiam ir andando para frente assim, só o dia inteiro e só pegando codornizes. E aí eles sim podiam matá-las. E diz que quem pegou menos pegou 10 barris. Não sei onde eles arrumaram os barris. Pode estar falando do volume, mas eles talvez amontoaram. A palavra diz que eles estenderam ao redor do acampamento para secar, né? Para preservar a ideia, né? Vamos preservar esse negócio aqui. Eu vou botar para secar essas cordonices que a gente recebeu. Mas aí chega uma coisa tremenda, né? Eles não terminaram de comer. Deus disse: Olha, vocês vão comer até um mês. Ele disse: Não é um dia, não é 2 dias, não é 10 dias, não é 20. Vocês vão comer até um mês. E não acabou. A palavra diz aqui, né? Enquanto a carne ainda estava entre os seus dentes, e antes mesmo de mastigá-la, a ira do Senhor se acendeu contra o povo. Então Deus disse: quer codorniz, quer carne? É, vou mandar carne. Vão comer, vão comer, vão comer, vão comer até se atolar. Mas o que é que vai acontecer aqui? Vocês vão perecer. Vocês vão perecer por quê? Porque vocês desdenharam do maná que eu mandei para vocês. Desdenharam da comida perfeita que eu dei para vocês. Então, eu satisfiz o seu desejo carnal, eu satisfiz a sua vontade, eu fiz do jeito que vocês queriam, mas agora acabou, acabou para vocês. Cuidado, minha gente, porque Deus mandou uma praga para aquele povo. Uma praga terrível, né? E eles pereceram ali. E essa história, ela está contada lá em Salmos 78, sabia? Eu estou redescobrindo Salmos aqui. Lembra que semana passada a gente falou, né, de Salmos? Agora a gente está falando de Salmos também. Lembra que a história do povo ela era recontada de maneira oral, né? Isso aqui está registrado, como a gente está estudando no Pentateuco, que foi escrito por Moisés, mas lá nos Salmos também, em Salmo 78, se você olhar versículos 27 a 32, tem um relato desse episódio. Eu quero ler aqui para encerrar. Fez chover carne sobre eles como pó, bandos de aves como a areia da praia. Levou-as a cair dentro do acampamento, ao redor das suas tendas. Comeram à vontade, e assim ele satisfez o desejo deles. Mas, antes de saciarem o apetite, quando ainda tinham a comida na boca, acendeu-se contra eles a ira de Deus, e ele feriu de morte os mais fortes dentre eles, matando os jovens de Israel. A despeito de tudo isso, continuaram pecando, não creram nos seus prodígios. Gente, eu quero perguntar a você agora para finalizar, o que é que você acha pior? Você acha pior a ingratidão? Você acha pior a gula? Ou você acha pior a murmuração? Eu quero dizer a você que o Senhor não gosta de nenhum deles. Amém? Vamos embora. Eu não sei se foi pesado para você. Para mim foi luz, 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 porque no dia que eu me pegar murmurando, eu vou pensar em cordonices. O que é que vocês acham de tudo isso, minha gente? Vamos lá. Estamos aqui meio avançadinho, mas a gente tem 5 minutos, porque começamos um pouco atrasados, né? Então sintam-se à vontade para falar. Larissa, vamos embora. Oi, Olá. bom dia, bom dia. Mas olha, eu estava aqui, eu digo, meu Deus do céu, eu acho que essa, respondendo a sua pergunta, não sei, não é pior não, eu acho que tá tudo no peso, meu filho, não vá para um lado e esqueça do outro, não, você tá É tudo ruim. feito do mesmo jeito, literalmente. Faça isso não, faça isso não. Mas Eu olha, nem tirando falei das essas más coisas, companhias, desculpa aí, deixa eu lhe interromper, mas tenha mais como cuidado com que você, ó, se junta, porque as más companhias, elas realmente podem comprometer o seu
pensamento, né? A sua alma. Vai, Lari, vou te interromper mais não. Mas você tem total razão. Eu acho que assim, uma coisa vai puxando a outra, né? Uma coisa vai puxando a outra. Uma coisa vai puxando a outra. Agora, uma coisa que eu gostaria de salientar, assim, que o que me chamou a atenção, além de tudo isso, né, do que aconteceu, é a nossa limitação humana. Assim, a nossa, por mais que a gente queira, por mais que a gente esteja, a gente tem essa limitação de dizer assim, olha, Deus, ele pode fazer o impossível. Para a gente pensar nesse impossível, às vezes é impossível. Então, assim, não queira entender o que Deus vai fazer, como ele vai fazer, de que forma ele vai fazer. Se você vai entregar uma vida, ele entregue. Como ele vai fazer, você não sabe, mas ele vai fazer. Como é que ele está ao mesmo tempo, em todo lugar, em toda hora, em todo segundo, e ele toma conta de todas as coisas? A gente não sabe, mas ele sabe. Então, assim, é nesse Deus que a gente crê. Então, assim, e essa coisa de dizer assim, olha, por mais que eu queira, eu não tenho essa mente. Minha mente é limitada, mas o que você crê, que você tem que saber que a dele é ilimitada. A dele não tem parede, não tem nada, e não tem nada impossível para ele. Então, assim, eu acho que se colocar diante dele, sendo humilde, né, e reconhecendo quem ele é, né? E aí, seu coração, eu acho que essa questão você falou da ingratidão, eu vou falar na gratidão. A gratidão é um princípio espiritual, não é verdade? A gratidão é um princípio. Então, até na hora de você pedir, você já agradece. Senhor, obrigado, né? Obrigado pelo que tu já fez, pelo que tu faz e pelo que tu vai fazer. É crendo, então é isso, sabe? Eu acho que essa chave é o coração entregue a Ele, que tudo pode de uma forma Amém. E humilde, lembrando, né? mas de uma Ele forma real. fizer Deus, se ele não fizer, continua sendo Ele é Deus, Deus. né? Então a gente Amém por isso. verdadeiramente. Ele sempre, ele sempre faz. Como ele faz, a gente não sabe, às vezes a gente não consegue ver, né? Mas ele está fazendo. Sempre Amém. faz. Então, Amém. pronto. Então, assim, muito, muito bom. E esse princípio da gratidão, eu acho que é assim, é um princípio, eu acho que é a gratidão. E ao invés de murmurar, intimidade com o Senhor e conversar com Ele, porque Ele quer te ouvir, Ele quer realizar, se for um pedido conforme a vontade dele, Ele quer satisfazer um filho. Então, ao invés de você murmurar, conversa com Ele, coloca para Ele e se disponibiliza a ouvi-lo. Acho que isso é que é importante também. Amém. Feliz dia, bom Amém. domingo. Bom Muito bom, viu? domingo. Parabéns. Amém. Eu queria chamar a atenção a vocês de que Priscila colocou os versículos todinhos aqui. Priscila, tu pode colocar de novo no chat, porque eu fui tentar capturar para colocar postar no grupo e acabei, para mim não aparece mais aqui. Talvez eu tenha apagado sem querer. Então, se você puder, tiver isso junto, ou foi botando, não sei como, porque no meu não tem mais, porque é uma maravilha. Alguém mais aí, minha gente? Vamos nessa, não é possível, vamos embora. Aparece aqui no chat, tá, Kátia? Apareceu para mim aqui também os versículos dela, que Priscila colocou. Pode Pois falar, é. Priscila. Eu acho que é porque eu tava, na hora que você for olhar, eu tava editando, porque faltou um, tinha faltado um, aí eu adicionei, não sei se tá aparecendo, você dá uma olhada. Não sei, vê aí vocês. Eu queria falar uma coisa, porque assim, a gente imagina, né, eles estão lá no Egito, já faz mais de 2 anos que saíram do Egito e estão no deserto, né? E aí você pensa, é de fato aquela memória seletiva, né? Porque tudo que eles passaram e eles presenciaram, presencialmente, né, aquela coisa. E mesmo assim, veio a questão da murmuração, né, a questão da reclamação, mesmo por tudo que eles passaram, e a gente faz, caramba, e hoje, né? Hoje, Deus coloca a gente em lugares que, quando a gente fecha os olhos e para pensar, foi em lugares de oração lá atrás. Mas o ser humano, ele sempre tem aquele negócio de querer mais, e a gente não consegue agradecer o hoje, que foi o hoje, foi o motivo de oração lá atrás. Então, o estudo de hoje, ele me fez ter uma percepção sobre a questão da gente ser grato pelo hoje, ser grato por acordar,
ser grato pelo alimento, ser grato pela casa, porque assim, às vezes a gente está num ambiente que até a gente está passando por dificuldades e não consegue ter entendimento daquela dificuldade, e aí vem a murmuração e a gente se pega murmurando, né? Então, assim, para a gente que não passou pela situação que o povo de Israel passou, e não estava presencial para olhar, né? Para ver aquelas maravilhas que Deus, gente, maná diariamente, né? Caindo do céu, era uma coisa assim. Eu percebo isso, eu percebo que o ser humano ele precisa de fato ser grato e precisa de fato para isso entender a palavra de Deus. É como você falou, Kátia, no início. É levar a palavra. A gente não está falando do pão maná, mas do pão palavra, porque quanto mais a gente conhece, quanto mais a gente tem intimidade com ele, a gente consegue de fato perceber e ter gratidão no simples. Gratidão apenas não existir, gratidão por ter saúde. Gente, quantas pessoas hoje estão precisando de saúde e a gente hoje está aqui com saúde, mas não, a gente não vive, às vezes, hoje, a gente só vive pensando no amanhã, do que eu quero amanhã, que às vezes não é nem o que Deus quer para a gente, né? Então, para esse estudo hoje, eu trouxe muito essa questão da gente conseguir ser grato pelo hoje, ser grato para o que a gente tem e a gente olhar a perspectiva do que Deus fez em nossas vidas, não só na vida do povo de Israel, mas trazer para a gente no hoje também. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Mais alguém vai aí? Então vamos embora, pastor. Cadê você? Bom dia, gente. Estou aqui ainda chegando chegando aqui na igreja. Mas olha, muito bom esse momento aqui, muito bom a gente ter esse de manhã receber esse maná, né? Então, o maná veio de manhã aqui e hoje, especialmente, a gente vai estender, né, o maná aí que a gente viu que só caía de manhã cedo. Hoje ele vai ser de manhã e à tarde. Hoje à tarde nós iniciamos o nossa escola bíblica presencial. Então, desde já queremos incentivar todos. Hoje às 16h30 nós vamos ter a nossa classe bíblica, tá? Então vai ser um tempo muito especial, aí um tempo de instrução, de alimento na palavra, né? E assim, e só assim, trazendo já foi muito bem falado, mas trazendo a questão profética, né, da provisão de Deus que vem dos céus. Jesus reivindicou para si, né, o título de o pão que veio dos céus. Então, né, a gente olha todos esses ensinos do Antigo Testamento sempre apontando numa perspectiva da consolidação plena, né? Hoje a gente não precisa de um maná que desce do céu, embora muitas vezes esteja em situações de deserto, mas não é um maná que desce do céu. O pão que desce do céu é Jesus, né? Então a gente tem Jesus, o nosso maná diário, que a gente tenha um relacionamento diário também com o Senhor. Muito bom, gente, muito bom a gente estar aqui, muito bom ter esse tempo, muito bom a gente ter essa liberdade para apegar-se às Escrituras. Vamos orar então. Pai, em nome de Jesus, bendito é o teu nome. Louvamos, Senhor Deus, por essa manhã. Louvamos pela tua presença, pelo teu cuidado, porque tu tens algo sempre novo, renovado, algo vivo, algo especial para nos alimentar. E nós somos gratos por tudo isso, Pai. Dai-nos um domingo na tua presença e tudo seja para a glória do teu nome. Em nome de Jesus.